A constelação, apesar de se chamar familiar, ela é uma ferramenta que nos ajuda a trazer consciência sobre o que está por trás de problemas que a gente tem na nossa vida. E não são só questões relacionadas à família, mas também à saúde, questões de prosperidade, carreira e entre outros temas. Ela se chama familiar porque ela vai ver a relação de nós como indivíduos dentro de um sistema. E o nosso primeiro sistema é o nosso sistema familiar, onde a gente nasceu. Então tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, caso tenha, né, irmãos, e tem toda a ancestralidade por trás disso. Então, tudo isso vai formando uma teia, uma cadeia, ou seja, um sistema, onde as ações de um acabam impactando ou não em outros indivíduos. E esse é o nosso primeiro sistema. Depois tem os sistemas de amigos, sistema de trabalho, mas esse primeiro da família é o mais importante, pois tudo que a gente carrega no nosso DNA vem desse sistema. Além também das nossas crenças que vão se desenvolvendo, vão criando na nossa idade infantil, que é quando a gente tem o contato maior com a nossa família, com a criação dos nossos pais. E o tema relacionamento familiar, ele é bem amplo, como é possível ver nos vídeos que eu coloco aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Mas a constelação também auxilia em um outro pedaço que nem sempre as pessoas sabem, que é na hora de procurar um relacionamento. E muitas mulheres vêm até mim perguntando: Eliana, eu não consigo encontrar um relacionamento ideal, uma pessoa ideal para mim. O que eu faço? E o intuito da constelação nesse caso é compreender o que está por trás e impedindo dessa pessoa de conseguir um relacionamento. E aqui cabe um parênteses. O que é um relacionamento ideal para você? O ideal é o que você acha que é ideal para você, as características da pessoa que você acha que são boas para você? Ou será que o parceiro ideal é aquele que vai te auxiliar em coisas que às vezes você nem está percebendo? Porque os relacionamentos acontecem para que ambos aprendam um com o outro e assim os dois vão crescendo juntos, tanto com as qualidades um do outro, quanto também com os defeitos. Porque é a partir desses defeitos que a gente enxerga no outro que a gente também compreende quais são os nossos aprendizados. O relacionamento é feito para que os dois cresçam. E se um não está aprendendo com o outro, não tem muito sentido ter esse relacionamento só por ter. Assim, todos os relacionamentos que a gente atrai é porque tem algo aí que a gente precisa aprender. E se ainda não é aquele relacionamento que você acha que é o ideal, que você ainda busca por alguma outra coisa e que você ainda não atraiu essa pessoa para você, é porque ainda tem um passo antes, algo que você precisa aprender e assim poder então ir para esse próximo passo de encontrar a pessoa que você realmente quer. Agora, fechando esse parênteses, na constelação familiar, eu vejo dois fatores que influenciam na hora de você conquistar o relacionamento ideal. E o primeiro deles é o caso de você estar numa repetição de padrão familiar. E você vai conseguir perceber se você está em um caso desses olhando a sua família. Veja se o que você passa em questão de relacionamento
também acontece com outras pessoas dentro da sua família. Então, pode ser uma tia, pode ser uma prima, pode ser a avó, enfim, parentes, né, pessoas do seu sistema familiar que passam ou passaram pela mesma situação. Então, é um caso de repetição. E normalmente, casos assim costumam acontecer com a avó, com a mãe, com a filha e assim por diante. Em casos assim, é preciso compreender qual foi o primeiro ponto onde surgiu esse padrão, compreender o que aconteceu nessa situação, para que então isso seja liberado e assim as pessoas consigam fazer diferente. Porque num sistema familiar, inconscientemente, para a gente fazer parte dessa estrutura, acabamos repetindo padrões, pois assim a gente se sente parte. Vou dar um exemplo de um grupo de góticos. Eles gostam de usar roupas escuras, tem um tipo de música que eles gostam, enfim, tem uma cultura ali, é um sistema. E se uma pessoa quer fazer parte desse sistema, ela também tem que gostar das mesmas músicas, se vestir igual. Agora, se ela gosta de sertanejo e roupas coloridas, ela não vai se encaixar nesse grupo de góticos. Então, na família é dessa forma também. Inconscientemente, a gente repete esses padrões para se encaixar nesse sistema. E não é porque esse sistema tem esse padrão que todos precisam sofrer. Na verdade, o que precisa ser feito é que alguém do sistema olhe para o que aconteceu lá no passado, compreenda o que foi que gerou esse padrão e assim libertar não só a si mesma, mas como todas as outras pessoas que estão repetindo o padrão. Então, todos têm o livre arbítrio de escolher fazer diferente, de sair dessa repetição. Mas é preciso compreender, olhar para isso sem julgamento, para que então esse padrão seja quebrado e você corte isso e não se repita para gerações futuras. Porque se você está num padrão onde a mãe foi assim, você é assim, possivelmente sua filha vai ser assim, sua neta e assim por diante. E o segundo fator que pode estar te impedindo de conquistar o relacionamento ideal é a questão do aprendizado individual. Ou seja, você ainda precisa aprender algo antes de conquistar esse relacionamento. E nesse caso, não tem a ver com as situações que aconteceram com a sua família, mas sim situações, traumas que aconteceram com você mesma, na sua própria história, e que estão te impedindo de seguir em frente. Então, algo que aconteceu e que gerou um trauma, alguma crença limitante foi criada aí, e você não consegue seguir em frente, não consegue dar o próximo passo. E fica ali repetindo um padrão até compreender o que precisa ser feito e mudar. Porque a partir dessa mudança, você vai conseguir então ter um relacionamento ideal. Já atendi casos em que a pessoa precisava se descobrir como pessoa, como indivíduo, descobrir os seus gostos, para assim compreender o que buscar na outra pessoa. Porque não é só qualquer um que aparece que está tudo bem. É preciso ter clareza do que você quer. Já teve casos em que a pessoa precisava aprender a ter autoestima, porque ela se contentava com os restos de outras pessoas, vamos dizer assim. Então, aceitava ser a outra, aceitava ser a segunda opção. E nesses casos, enquanto a pessoa não desperta a sua própria autoconfiança, a sua própria autoafirmação
e tendo na sua cabeça de que você merece mais, sem isso, você não consegue sair do padrão. Então, é preciso primeiro aprender isso, para depois o relacionamento ideal chegar até você. Também há casos em que a pessoa não se aceita da forma que é. Então, quando você não aceita você mesmo, você não consegue aceitar o outro. E pode aparecer o relacionamento que for, que você nunca vai estar satisfeita. Tem pessoas também que precisam aprender a se relacionar melhor com o pai ou com a mãe. E isso também vão trazer aprendizados para que a pessoa evolua e consiga ter um relacionamento amoroso. Nesse caso, existem vários pontos a serem analisados. Um deles é a questão de você gostar tanto do seu pai ou da sua mãe e não querer largá-los. Então, inconscientemente, você não consegue um relacionamento amoroso, porque se você conseguisse, estaria deixando seus pais de lado. E não é isso que você quer. Então, enquanto você não coloca todos no seu lugar, no seu papel, você não consegue seguir adiante. Ou pode ser também que você tenha um relacionamento não muito bom com o seu pai ou com a sua mãe. Então, para não repetir isso, inconscientemente você também acaba deixando os relacionamentos de lado, que é para se proteger de novos relacionamentos fracassados. Outro aprendizado que eu vejo também nas constelações é o fato da pessoa não ter esquecido ainda um relacionamento passado, seja porque foi muito bom ou muito ruim, e isso marcou a pessoa. E então ela não consegue esquecer esse relacionamento e seguir adiante, e fica parado ali como se algo bloqueasse para que ela seguisse. E para cada pessoa vai ser diferente, pois cada uma faz parte de um sistema único, com as suas histórias, tanto de felicidades quanto de dores e de tragédias. E mesmo dois irmãos ou duas irmãs enxergam a mesma história de pontos de vista diferentes. E pode ser que uma sofra com algo que a outra não sofra. Então os resultados vão ser diferentes também. E independente de qual seja o aprendizado que você precise ter, antes de conquistar um relacionamento ideal, o primeiro passo é você ter consciência de qual é esse aprendizado. Porque só assim você então vai poder escolher: eu aprendo e sigo em frente, ou não, ainda não é o momento, então eu vou continuar parado aqui para que mais para frente eu consiga ter essa força para mudar e assim seguir com a minha vida. Só conseguimos fazer escolhas a partir do momento que a gente tenha consciência do que é que está nos impedindo de conquistar o que a gente realmente quer. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e compartilhe com as amigas que vão gostar dele também. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, nas páginas do Facebook e Instagram. Te vejo lá!